Olá! Nesse vídeo a gente vai contar um pouquinho da nossa trajetória até chegar até aqui. Então foi um percurso que a gente fez que levou a gente tanto em questão de repertório, conhecimento, network, muita coisa envolvida até a gente chegar no processo que a gente está hoje e que para muitos de vocês vai ser fundamental para começar um negócio ou então para implementar alguma dessas estratégias que a gente aplicou no nosso negócio de forma assertiva e estratégica no seu negócio. Esse é o nosso segundo vídeo, né, por aqui, e eu quero, então, que a Yandra comece contando, porque assim, só para explicar, quem não assistiu o primeiro vídeo, nós somos um casal, tá? Um casal de empreendedores, um casal jovem ainda, e a nossa história, apesar de nós já temos uma trajetória, porque no digital tudo é muito rápido, mas ela é meio que curta também no digital, né? Ela não tem tantos anos, 25 anos, não tem. Então, a Yandra vai contar um pouquinho para vocês como ela começou, porque foi ela quem me trouxe, quem me arrastou para esse mundo do empreendedorismo, do marketing digital, enfim. Sim. E aí eu quero que a Yandra conte um pouquinho desse início, né? Nosso início, assim. Então, gente, eu não caí de paraquedas na rede social, naquele mercado de vendas pela internet. Eu, de fato, fui construindo um negócio ali, meio que na minha cabeça, hobby, espontâneo, que era gravando stories, mostrando o meu dia a dia, meio que fake, que a gente sempre mostrava o melhor ângulo, a melhor vida e tudo mais. E aí fui me tornando uma blogueira na minha cidade, bem pequena, já até falei sobre ela no primeiro vídeo, então se você não assistiu, vai estar aqui para você assistir também e poder acompanhar esse resumo e essa introdução do nosso canal, primeiro vídeo. E aí eu comecei, né, a aparecer ali na minha região, comecei a me destacar, até porque é uma coisa até que eu sempre digo e vale de insight para você. Sempre que você se destacar, que você fizer uma coisa que a maioria das pessoas não faz, você automaticamente se destaca da maioria, espontaneamente, porque poucas pessoas hoje fazem o que precisa ser feito. Então, se você faz 1%, você já está à frente de muita gente que não consegue, que está limitada e bloqueada a conseguir ter os resultados que elas almejam porque elas não fazem o que precisa. Então, eu comecei a me destacar na minha cidade, poucas meninas faziam esse trabalho de ser blogueira, de mostrar dia a dia, então fui tendo ali um reconhecimento, né, pequeno na minha cidade, porque é pequena. E aí eu comecei a ter alguns trabalhos e tudo mais, comecei a treinar mesmo a minha oratória, eu fui ficando melhor, eu acho que os primeiros vídeos era muito tímida, aparecia ali e não tinha muita desenvoltura, mas com o longo do tempo, treinando, fui ficando melhor, me aperfeiçoando, então foi uma escola incrível para mim. Então foi um dos processos que me iniciou e aí, a partir disso, aparecendo, vi ali na minha cidade uma outra blogueira que eu acompanhava, que postou uma pessoa que estava indicando, vendendo curso, ensinando pessoas a trabalharem com a internet. E aí era um mercado de afiliados, que eu me encontrei nesse mercado, iniciei a partir dele e entendi que dava sim para ganhar bastante dinheiro com a internet, porque até então, como blogueira, eram bicos, eu fazia ali algumas propagandas, mas era muito pouco o lucro que eu tinha, né? Então, eu comecei a, de fato, vender pela internet, entender que esse mercado funcionava e era incrível. A partir do momento que eu entrei nesse mercado de afiliados e nos primeiros meses eu já fiz mais de 10 mil reais. E aí eu entendi sim que era pra mim, que eu sabia lidar, que dava muito certo pra mim. Enfim, ajudei muitas pessoas também a conhecerem esse mercado e trabalharem com isso, terem ali uma renda extra, né? Que é de fato a promessa desse negócio. Maravilha, então daí nós criamos outros negócios, tá? Então a Yandra me puxou, resumindo, né? A Yandra me puxou, pô, quando eu vi dinheiro na conta dela, de fato ela sacando, porque a gente só acredita assim, né? A gente é incrédulo. E aí, quando eu vi ela sacando, eu fiz, pô, essa parada dá dinheiro, realmente, e eu preciso disso, eu precisava de dinheiro. Nessa época eu estudava para concursos. Então, o meu pai é pastor, tá? Meu pai é pastor e nós fomos morar na cidade da Yandra, lá no sertão de Pernambuco, porque eu sou pessoense, sou daqui de João Pessoa, mas fui morar no sertão de Pernambuco, porque o meu pai é pastor e foi administrar uma igreja por lá. E aí eu tive que ir, né? Enfim, foi muito bom porque assim eu conheci a Yandra e hoje nós somos casados. Mas, além disso, eu amo a cidade, gosto muito da cidade, gosto das pessoas, enfim. Mas eu não tinha grana para absolutamente nada. Até para lanchar com a Yandra era uma dificuldade gigante, assim, né? Às vezes até a mãe dela emprestava dinheiro para que a gente pudesse lanchar. Não emprestava não, porque ninguém empresta 10 reais para lanchar. Né? Então ela dava. E aí, o que acontece? Eu não estava satisfeito com aquela situação, precisava sair dali. E quando eu vi a Yandra buscando isso, né, na internet e tendo um resultado bem mais rápido do que eu estava tendo com o mundo dos estudos para concurso, eu fiz, pô, preciso disso.
E aí, resumindo, entrei também, fiz mais de 10 mil reais também em pouco tempo. E a gente decidiu ensinar as pessoas a também terem uma fonte de renda. No início, a princípio, uma fonte de renda extra. Ó, eu vou te ensinar como você vai fazer uma renda extra. E aí eu decidi, nós vamos ensinar as pessoas a fazerem uma renda extra também. Por que não? Se deu certo para mim, se é honesto, porque era honesto, tá? Sempre foi honesto, a gente sempre prezou por isso, pela honestidade, no digital, no presencial, seja onde for. Então, por que não outras pessoas? Por que não ofertar isso a outras pessoas? E aí, foi onde tudo mudou. Porque quando nós começamos a ajudar pessoas, quando nós começamos a nos preocupar com outras pessoas além de nós mesmos, as coisas mudam. As coisas começam a acontecer, certo? Parece que o universo, parece que tudo fica conspirando a seu favor. Quando você se predispõe a ajudar outras pessoas além de si mesmo. Então, quando a gente entendeu isso... É um grande segredo das vendas, na verdade. Um grande segredo de absolutamente tudo na sua vida. Tá? Então, quando a gente entendeu isso, aí pronto. Aí as portas começaram a se abrir, nós criamos outras coisas, criamos uma estamparia de camisetas, deu certo também ali no certo período. Aí veio a pandemia com mais força, então tudo fechou, escolas, igrejas. Então, para quem vive vendendo camisetas, foi horrível, né? Claro. Eventos acabaram, né? Os eventos acabaram e aí realmente a gente tinha que só focar no digital e foi o que a gente fez. Bom, de lá para cá muita coisa mudou. A gente realmente começou a ganhar grana. Eu comecei a fazer algumas besteiras, inclusive de investimento. Porque para quem nunca pegou uma grana maior, porque nesse curso que nós vendemos, nós fizemos mais de 103 mil reais em pouco tempo, em pouquíssimo tempo. E eu nunca tinha visto tanta grana, óbvio. Então, o que eu fiz? Preciso reinvestir essa grana num negócio físico. E aí, nós decidimos abrir uma distribuidora de gás de cozinha. Porém... Pausa que... Pode falar. Meio que você decidiu e eu fui, né? Lógico. Aí ainda tem uma visão mais... Eu sou um pouco... depois que eu entrei de fato no mercado digital, eu não vi mais nenhuma outra coisa que fosse tão incrível como ter algo online. Uhum. Então, para mim, não seria viável ter custos com um prédio, com o aluguel, enfim, coisas assim. Na minha cabeça não faz sentido. É lógico que tem ramos que são necessários, né? Lógico. Sim. Mas eu falo que para mim eu não queria investir. Naquele momento não precisava, né? Sim. Era pra gente ter reinvestido num negócio que já estava dando certo. Enfim, mas... Todo mundo erra, e eu era bem mais jovem do que hoje, então claro que não tinha a cabeça que eu tenho hoje, enfim. E aí, decidimos investir nessa distribuidora, foi quando os preços do gás de cozinha aumentaram muito, né, na pandemia, vocês sabem disso. Enfim, e o nosso negócio, de fato, nunca abriu. A gente investiu nós construímos um espaço, certo? Compramos um depósito. O terreno, fez toda a construção. Compramos o terreno, construímos o depósito, né, Andra? Enfim. Toda legalização. Toda a legalização, tudo isso é muita grana. E no final, nós nem abrimos o negócio. Porque simplesmente a gente desistiu daquele negócio. Porque realmente entendemos, só depois de tudo isso, que era o digital. Quer dizer, eu, né? Entendi que era o digital. E aí, fiz outro curso. Isso a gente não tava... Quando a gente teve essa ideia, ele estava morando na minha cidade antiga, em Pernambuco. E aí ele foi para João Pessoa, para cá. Sim. E para montar isso e tudo mais, aqui no interior de João Pessoa, né? Isso, a gente abriu no interior de João Pessoa. E aí eu tava lá na minha cidade, a gente ainda não tinha casado, então ele já tava fazendo toda essa estrutura aqui, para quando a gente casasse, ter ali um negócio físico também, né? Que é um tipo de segurança. Porque a gente sempre tem um receio, né, do digital e tudo mais, sendo que isso nunca tem como finalizar, nunca tem como acabar. Que é o novo mundo, a nova era. E aí foi então que você criou esse curso online, a gente casou, veio pra cá, e ele criou esse curso, ensinando tráfego pago para as pessoas, e eu praticamente não fazia muita coisa, né? Foi um momento que assim que eu casei, me distanciei da minha família, uma coisa que eu nunca saí de perto, então eu acredito que foi um problema na minha mente também, no meu emocional, e eu fiquei um pouco sem fazer nada, sendo que eu fui criada por uma mulher empreendedora, nasci na garagem era a loja dela de roupas, então eu sempre cresci e convivi com isso, com empreendedorismo, e me vi sem fazer nada. Assim que a gente casou, ele que fazia, gravava os cursos, vendia os cursos pela internet, fazia anúncio e vendia, e entrava esse dinheiro dentro de casa para quitar as coisas, porque de fato
distribuidora de gás não estava trazendo retorno nenhum. Não. E aí, Nem abriu, né? começando a conviver ali na cidade e tudo mais, vendo a necessidade de pessoas que trabalhavam, por exemplo, com estética, né? Esteticistas, que não sabiam manusear a sua rede social, seu Instagram. E eu entendi que eu poderia empreender nesse formato. E elas precisavam também desse serviço. Então, eu comecei a trabalhar ali, vendendo, acho que um preço ridículo para o que eu fazia, para o que eu já entregava, porque eu sempre tive uma visão estética e trabalhava já redes sociais, sabia estruturar um feed, deixar um feed. Calma, que ela vai contar a história toda e o vídeo vai ficar enorme. Então, vamos fazer o seguinte, vamos por partes. Certo. A gente contou até agora como foi a nossa introdução no mercado digital. Quer ok? fazer a parte 2? Agora a gente vai para a parte 2, que seria como a gente criou o nosso grande negócio, que nos fez faturar, sair assim de dívidas gigantes que a gente tinha na época, tá? Porque a gente, enfim, fez alguns empréstimos. Quando a gente gasta o dinheiro, amigo, aí já era. A gente vai ter que correr para solucionar esse problema. E aí a gente se endividou, claro. E a gente precisava resolver. E foi aí que a gente teve a nossa grande ideia, que mudou as nossas vidas e tem mudado até hoje, certo? Então vamos para a parte 2, que seria quando a gente abriu a nossa agência de marketing. Nós abrimos a nossa agência de marketing no quarto da nossa casa, ok? No quarto da nossa casa nós abrimos a nossa agência de marketing. Então, fica ligado que essa semana vai sair a parte 2 te contando todo esse processo aí. Calma, não se desespera, que vai sair, tá? E outra coisa, se inscreva aqui para você acompanhar, ativa o sininho, porque você vai receber esse vídeo assim que ele sair. Você não vai perder nenhum episódio do nosso canal aqui no YouTube. Isso aí. E já compartilha para geral, beleza? E deixa o like. Deixa o like. Então é isso, vamos pro próximo vídeo.